Fala galera, muito bom dia. Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo sobre o Flamengo aí, né, que vai enfrentar o Milionários pela Libertadores, né? A escalação desse jogo, uma escalação polêmica aí que Tite vai colocar, também sobre o estádio, sobre contratações. Esse vídeo está recheado de notícias sobre o Flamengo. Então assista até o final e não perca nada, as novidades sobre contratações do Flamengo. Então fica agora aí com o vídeo. Boa noite, JG. Você acredita que o Tite vai engrenar Thiago Tessinari? Sim. A resposta é sim. Eu acredito. Agora, vai passar por muita turbulência nesse período aí. E quando falamos em engrenar, é ganhar, né? Título. Aí é que vamos dizer que ele engrenou. Se não ganhar título, vão falar que ele não engrenou e que não combina com o Flamengo. Carlos Ribeiro, estou muito feliz com o Gabriel fora do Mengão. Ele está fora do Flamengo? Gabriel Barbosa? Não, não. Não está fora do Flamengo. Quem está fora do Corinthians é o Paulinho. O veterano Paulinho anunciou a saída. Tudo bem, amigão? Ronaldo Augusto, boa noite. Amanhã tem Mengão e o estádio, hein? Vai sair? Estão negociando para comprar o terreno no gasômetro. Estão trabalhando para que o estádio saia. Isso é uma realidade. Reuniões estão acontecendo. Então, há um trabalho para que realmente o Flamengo tenha o seu estádio próprio e vai administrar o Maracanã por 20 anos com o Fluminense, mas o Flamengo sendo majoritário com 65% das ações da empresa que será criada para administrar o Maracanã, formada pela dupla Fla-Flu. Boa! Ana Kleber Pardaua. João, pela importância do jogo de amanhã, você não acha que o Flamengo está muito tranquilo? Acho que a mobilização deveria ser maior, está em aberto. Todos os ingressos foram vendidos para esse jogo. Não há mais ingressos para Flamengo e Milionários amanhã no Maracanã. Então, existe uma mobilização, né, meu amigo Kleber Pardal? Compraram tudo. Será mais um jogo do Flamengo no Maracanã com público superior a 50 mil pessoas. O jogo do Bolívar existia um clima de mais pressão, até porque o Flamengo estava numa situação pior naquele momento. A vitória do Flamengo por 4-0 diante do Bolívar e o empate entre Palestino e Milionários deixou o Flamengo numa situação muito privilegiada. O Flamengo terá que perder o jogo para o Milionários e o Palestino pode até empatar lá em La Paz contra o Bolívar, só que o Bolívar ainda briga para ser o melhor da primeira fase, ainda tem uma esperança de ficar ali pelo menos entre os dois primeiros. É uma situação muito confortável do Flamengo. Se o Flamengo ganhar o jogo, qualquer placar, o Flamengo estará classificado. Agora, o detalhe é o seguinte, hein? O Flamengo vai se classificar em segundo lugar. Aí vocês já imaginaram o seguinte: o Flamengo provavelmente ele irá se classificar em segundo lugar no seu grupo. Ou seja, o Flamengo ficará em um lado do pote e ele vai pegar qualquer primeiro colocado. Dois times já estão matematicamente garantidos como primeiros dos seus grupos: Palmeiras e Fluminense. Um dos dois pode ser adversário do Flamengo. E mais, Atlético Mineiro será primeiro colocado do seu grupo. O River Plate será o primeiro colocado do seu grupo. O Botafogo pode ser o primeiro colocado do seu grupo.
vai jogar fora de casa contra o Júnior Barranquilha. Tem chance. Então, o Flamengo, o Flamengo pode pegar de novo o Bolívar, só que decidindo lá em La Paz. Esse é o ponto da história. O Flamengo ficando em segundo lugar, ele vai decidir as oitavas de final fora de casa. Então ele pode pegar no último jogo o Allianz com o Palmeiras, o Galo na Arena MRV, o Monumental com o River Plate, o Hernando Siles em La Paz com o Bolívar, ou jogar no Maracanã, por exemplo, um clássico estadual contra Fluminense ou Botafogo. O São Paulo ainda pode ser o primeiro colocado do seu grupo? Pode ser também. Então, galera, a expectativa é muito grande. Da mesma forma que o Flamengo aqui desse lado fica preocupado em enfrentar um desses gigantes aí, porque não vai ter moleza. O Flamengo vai pegar uma pedreira e decidindo fora de casa. Mas quem está em primeiro olha e fala aí, Flamengo, hein? Flamengo. Se puder evitar, é bom. Todo mundo pensa isso. Pode não falar, admitir para a galera, mas pensa. Então vai ser interessante. É preocupação dos dois lados, né? E com certeza teremos confrontos espetaculares e o Flamengo se colocou nesta situação pela sua campanha ruim e decepcionante dentro do grupo. Ele tinha tudo para ser o primeiro colocado. Vai ficar em segundo e agora vai ter que suar nas oitavas de final para passar, provavelmente, por uma grande equipe e decidindo fora de casa. É o desafio, mas como costuma dizer um narrador por aí, tudo pode acontecer. E a Libertadores é traiçoeira. As oitavas de final irão acontecer no mês de agosto, com o jogo de ida no dia 10 e o jogo de volta no dia 17. Então, se prepare aí. Pode dar Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, River Plate e Flamengo, Fla-Flu, Botafogo e Flamengo, Bolívar e Flamengo. Vai ser divertido. E o Flamengo vai se classificar, com toda certeza. Mas em segundo lugar. Não acredito que o Palestino vença o Bolívar em La Paz. E aí o Flamengo vencendo o Milionários no Maracanã, que já está eliminado da Libertadores, o Flamengo seria o primeiro colocado do grupo. Acho essa combinação bem improvável. Beleza? Concorda comigo? Está ansioso? Está na expectativa? Até lá tem muita coisa para acontecer, mas em breve saberemos os confrontos das oitavas de final. Para tudo. Aí, com a chegada do Rafael Leão, o Al Hilal vai precisar se desfazer de alguém. E este alguém seria o Michael. Então, por isso que existe realmente a possibilidade do Michael retornar ao Flamengo. Resta saber se o Michael voltará para o futebol brasileiro. Esse aí é que é o ponto. Se ele voltar para o futebol brasileiro, ele volta para o Flamengo. Mas ele pode ficar lá na Arábia, pode ir para um outro país, tem que ver isso daí. Então a reposição pode ser essa. Sai Bruno Henrique e entra Michael. Eu acho que seria uma reposição muito boa, porque o Michael é um jogador mais jovem,
do que o Bruno Henrique. E quando saiu do Flamengo, saiu nos braços da galera. Ele começou muito mal, todo mundo queria mandar ele embora, de repente ele virou o jogo com a chegada do Renato Gaúcho, passou a jogar muito bem e encantou a nação rubro-negra. Então seria uma volta interessante para o Flamengo. Vamos saber se isso aí vai acontecer, né? Muito bem. O Flamengo pega o Milionários nessa terça-feira, jogo extremamente importante para o Flamengo, para o Milionários, apenas para cumprir tabela, embora tenha atuado ontem, ou seja, o Milionários vai ter um intervalo de 48 horas entre o jogo de ontem até o jogo de amanhã contra o Flamengo, e mesmo assim, mesmo eliminado, o Milionários viajou com o time titular ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Mas tem uma boa notícia para o Flamengo. Leonardo Castro, que é o artilheiro do time com 14 gols, 3 assistências em 20 jogos, será desfalque por conta de uma lesão. Embora não tenha nenhum motivo para se preocupar tecnicamente, enfim, esportivamente falando, por conta de classificação, mas tem a parte financeira que o Milionário está pensando. Porque cada vitória na fase de grupos da Libertadores, a Conmebol dá para o vencedor $330 mil. Se a gente for fazer a cotação de hoje do real, dá quase R$2 milhões. Então, Milionários pensando, quem sabe, na parte financeira. Mas com todo respeito, o Flamengo tem a obrigação de vencer e convencer dentro do Maracanã. Estamos falando de um time, Milionários, com todo respeito ao Milionários, muito abaixo tecnicamente, fraco. Inclusive, o empate do Flamengo lá, mesmo na altitude, foi considerado como derrota. Vocês vão se recordar que os jogadores do Milionários saíram vibrando com o empate em 1-1, porque eles estavam com 1 a menos na ocasião. E o Flamengo tem a obrigação de jogar bem. Para esse duelo, o Tite esboçou a equipe titular na atividade dessa segunda-feira com mudança e no setor defensivo. Sabe por quê? Publicamos lá nas outras redes sociais, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande, e também lá no TikTok, @VNCasagrande7, que, perto de ser vendido pelo Flamengo, Fabrício Bruno não será titular contra o Milionários. Léo Pereira, lesionado, está fora. Davi Luiz entra na vaga do camisa 15, no caso do Fabrício Bruno. E o provável Flamengo para pegar o Milionários tem Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas. Alan, sendo mantido no time titular, Pulgar retorna relacionado, mas por conta do período que ele ficou sem atuar, o Alan será mantido. Aí tem Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, a dupla de ataque. Inclusive, pelo que eu acabei de ser comunicado aqui, vai rolar homenagem por parte do clube. Estou indo agora para o Maracanã montar a festa de amanhã. Se souber de algo lá, te passo. Em relação ao Fabrício Bruno, porque eu perguntei a uma pessoa aqui se a torcida do Flamengo prepara uma despedida para o Fabrício Bruno, porque provavelmente será o último jogo dele. Mas tem uma dificuldade para a torcida. Por ser um jogo da Conmebol, é muito difícil entrar com bandeira, a Conmebol não permite isso. Tem muita restrição, muitas regras que a torcida precisa cumprir para que o Flamengo não seja punido ou multado. Então, tem uma dificuldade muito grande em uma homenagem. Tal como uma dificuldade muito grande em fazer algo para o Gabigol, por exemplo, que será o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã pós-polêmica com a camisa do Corinthians. Mas diz aí, torcedor, você gostou desse time? Gostou da ideia do Fabrício Bruno ser reserva? Eu vou ser sincero, o Fabrício Bruno não pode entrar em campo, só em último caso. Estamos falando de uma venda de 15 milhões de euros. Imagina, bate na madeira aí, pelo amor de Deus, se o jogador entra e tem uma lesão séria. Isso atrapalha não só o jogador, claro, estamos falando da vida do jogador, saúde em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar, mas consequentemente o Flamengo. Por quê? O Flamengo iria ficar sem um jogador importante, além disso ia perder uma baita venda de quase 84 milhões de reais. Então, eu sou a favor sim do Fabrício Bruno ficar no banco de reserva. É um jogo muito importante na Libertadores, a zaga é reserva, gente, não tem o que fazer. São ossos do ofício, infelizmente o Léo Pereira está lesionado. E, com todo respeito, o Davi Luiz e o Léo Ortiz, os dois têm condição sim de dar conta do recado do fraquíssimo ataque do Milionários, tá bom?
Vamos para o próximo assunto, o assunto... Cara, nesse exato momento, está acontecendo um jantar entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, seus principais aliados, como Marcos Braz, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Tá? Está acontecendo um jantar nesse exato momento na Barra da Tijuca, entre o presidente do Flamengo, o representante da diretoria do Flamengo e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, sobre o novo estádio do Flamengo. Tudo indica que realmente vai sair o estádio, que ele vai ser na área do gasômetro, e o prefeito Eduardo Paes, na chegada, né? Eu estava acompanhando aí reportagem dos amigos, o Paparazzo Rubro-Negro está lá, inclusive, e o Eduardo Paes deixou claro, tá, que ele apoia a construção do estádio do Flamengo na área do gasômetro, que ele sempre foi a favor da construção do estádio do Flamengo nessa área do gasômetro e que nas conversas que ele vem tendo com o presidente Rodolfo Landim, o objetivo é que não seja apenas um estádio, é que seja um mega complexo também de entretenimento com restaurante, lojas, atrações para turistas no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes deixou claro que ele tem o sonho de revitalizar aquela área do centro do Rio e que esse estádio pode fazer parte dessa revitalização. Está acontecendo o jantar nesse momento e tudo indica que vai sair o estádio do Flamengo. Tá? Vai ser um estádio próprio. O Flamengo, assim, vai abrir mão do Maracanã. Uma coisa que é bom a gente deixar claro e que pode acelerar esse processo é que é ano eleitoral de prefeitura e é ano eleitoral logo no começo do ano que vem da presidência do Flamengo. Então, provavelmente, tanto o Eduardo Paes quer ganhar votos da maior torcida do Brasil, que é a torcida do Flamengo, quanto o Rodolfo Landim, que fez tantos papelões aí com o Marcos Braz nos últimos meses, e agora isso pode ser, né, uma ficha para ele nessas eleições, não dele, né, do seu representante, porque o Rodolfo Landim não vai poder participar, deve ser o Dunches, né, vice-presidente-geral do Flamengo e vice-presidente jurídico, o candidato do Rodolfo Landim. Agora, vale a gente deixar claro, esse jantar para o Flamengo, tirando essa situação de eleição, é importante. É importante porque é um estádio próprio, é um sonho do torcedor do Flamengo. O Flamengo pensa em fazer um estádio para 100 mil pessoas, inclusive tendo uma área com ingressos mais baratos para a parcela ali mais necessitada da torcida do Flamengo. E o Eduardo Paes, ele chegou no restaurante dizendo que ele vai ajudar. Tem aqui uma entrevista do Paparazzo Rubro-Negro, que eu vou mostrar um trecho, na chegada do Eduardo Paes nesse jantar, onde o Eduardo Paes fala sobre o projeto, fala que ele é a favor e que ele provavelmente vai ajudar em todo esse processo, que também envolve a Caixa Econômica Federal, tá? Vão ser ali cerca de 80 mil pessoas a capacidade desse estádio do Flamengo na área do gasômetro, e é lógico que aí vai comprometer muito o Maracanã. A pergunta é, claro, para a construção de um estádio do Flamengo, a gente fala aí de 3, 4 anos a mais até esse estádio ficar pronto. Mas e o Maracanã? Será que o Maracanã vai sobreviver sem o Flamengo mandando os seus jogos no Maracanã? Com o Flamengo tendo seu estádio próprio? Agora, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o governo do estado do Rio de Janeiro, que dificultou muito acordos com o Flamengo e que o Flamengo acabou vendo como uma situação muito mais importante para ele ter o seu próprio estádio, né? O Rodolfo Landim, isso é informação, isso não é suposição. O Rodolfo Landim, ele quer ter, tá? Ele quer ter na sua passagem pelo Flamengo a marca de que foi o presidente que começou a construção de um estádio próprio no Flamengo. O Rodolfo Landim quer. Isso eu já conversei com muitas pessoas que são próximas a ele, e um dos objetivos do Rodolfo Landim é ficar marcado na história do Flamengo como o presidente que idealizou, como o presidente que conseguiu que fosse construído aí o estádio do Flamengo, tá? O estádio próprio do Flamengo. O Flamengo ganhou a licitação do Maracanã, mas é aquilo, o Flamengo pode fazer alguns jogos no Maracanã,
Claro, é uma licitação aí de anos do Maracanã, mas o Flamengo quer ter o seu estádio próprio. Um estádio próprio do Flamengo significa muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Porque hoje, para você jogar no Maracanã, você paga muita taxa. Você, às vezes, você não lucra 50% do que você arrecada. Conheça o Wix Studio. Jogou no Maracanã que o clube arrecada 20%, 30% do que ele arrecada. Então, para o Flamengo, é muito bom ter um estádio próprio. O Flamengo, com a quantidade de torcedor que tem, o Flamengo lotando estádio do jeito que lota constantemente, que lota o Maracanã e com essa fase do Flamengo, ele vai movimentar muito dinheiro. E aí, toda a renda, tirando os custos depois, vai para o Flamengo. E não vai ser só estádio, não vai ser só jogo, só com bilheteria. O Flamengo faria muito dinheiro. Ainda vai ter entretenimento, vão ter restaurantes, vão ter centros de entretenimento. É um projeto que vai tornar o Flamengo, se o Flamengo hoje fatura 1,5 bilhão de reais por ano, o Flamengo vai faturar ainda mais. O Flamengo vai ganhar ainda mais dinheiro. É um projeto muito grande do Flamengo e que o Rodolfo Landim quer ter na sua gestão essa marca. O presidente que começou a construção de um estádio próprio do Flamengo, que ele acredita que vai tornar o Flamengo um time de ainda maior patamar no futebol brasileiro. Vou botar aqui... Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós falamos um pouquinho aí sobre o Flamengo, que vai enfrentar o Milionários aí pela Libertadores, né? Nessa terça-feira aí, um jogo muito importante, um jogo fundamental. O Flamengo precisa vencer, né? Nem empate vale a pena, só vitória para o Flamengo, né? Porque esse empate pode correr o risco, né, de não passar para a fase de grupo, né? Se no caso o Palestino ganhar o Bolívar, né? Então o Flamengo precisa fazer a parte dele no Maracanã, vencer e convencer, né? Claro, o importante é a vitória, mas o Flamengo precisa jogar bem também, até para elevar a moral dos jogadores, né? E é isso, né? Sobre a escalação, Tite aí vem com novidades, né? Ele tá com medo aí de que Fabrício Bruno se machuque e mele toda essa transação aí do Flamengo, né? Então ele vai ficar na reserva ali, e quem vai ser titular? Davi Luiz, visto que Léo Pereira tá machucado. Então vai ser Davi Luiz e Léo Ortiz, né? São dois zagueiros bons, porém, né, Davi Luiz não estava numa boa fase, a torcida estava muito pegando no pé dele e ele estava dando alguns vacilos. E aí, né, já sabemos, né, o jogador não fica muito ali solto durante o jogo, fica mais preso porque ele está com medo de errar. Mas vamos torcer que dê tudo certo aí. O Flamengo tem time para vencer e golear o Milionários e se classificar aí para a oitava de finais, né? E se possível, pode até passar em primeiro, dependendo do jogo contra o Palestino. Mas é isso, também falou um pouquinho aí sobre a chegada de Michael, que pode sim vir para o Flamengo, né? Vimos várias notícias aí falando sobre Michael, porque Michael não tá mais nos planos do Al Hilal. O Al Hilal só quer agora estrelas de mídias alta, né? Para poder trazer, né, olhos para a Arábia Saudita. Então, tá de olho aí no Rafael Leão, jogador português aí, né? Se não me engano, tá atuando pelo Milan, né? Provavelmente deve estar pelo Milan ainda. Então, se for para lá, vai ser uma grande transferência. Então, com isso, Michael está fora do plano e vai voltar para o Brasil, né? E ele deixou a preferência para jogar no Flamengo. Então, já sabemos aí, se ele vir para o Brasil, ele vai jogar no Flamengo. E outra notícia muito boa é sobre o estádio do Flamengo aí, né? Que está praticamente aí nos últimos finais. Aí, para acertar tudo aí e já começar aí já a construção do estádio tão sonhado da torcida do Flamengo. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Tá entusiasmado? Não tá ansioso? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.